Vamos começar a nossa live de hoje. Nossa live a gente vai conversar um pouquinho sobre como montar materiais estruturados, a gente vai falar um pouquinho do que a gente vai precisar, né? A gente já falamos um pouquinho sobre isso lá na semana passada, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais, né? Sobre a montagem do material. O que eu preciso, quais são os materiais, quais são os materiais que dão mais qualidade, né? Os produtos, né, de maior qualidade que a gente conhece, que a gente usa, né? Não tem aqui, ninguém me patrocina, aqui é tudo, né? A gente está mostrando mesmo as marcas porque a gente usa, né? Então a gente está mostrando, mas não é questão de patrocínio. E a gente vai conversar também a oportunidade que é você saber montar esses materiais, você saber como montar, né? E a qualidade dessa montagem, como que a gente faz para as coisas ficarem com qualidade, tá bom? Que isso é importante também, a qualidade é muito importante. Eu costumo dizer que quando a gente monta material, seja ele estruturado, né, a partir de sucatas, eu tenho muito cuidado com isso, né? Eu falo muito isso para minhas alunas, quando você montar um material, você montar um material bacana, bonito, atrativo, né? É muito comum a gente ver professores que têm um empenho muito grande em montagem de materiais, mas não tem um olhar mais estético sobre esse material. Então fica um material de sucata mesmo. Você vê o papelão, você vê que foi feito de caixas. Eu tenho muito cuidado com isso. Por quê? Porque muitas das vezes a gente atua em comunidades muito carentes, né? E uma certa vez a gente tinha em sala de aula, não tinha sido eu que tinha feito, mas a gente tinha um material em sala de aula que havia um menino que ele não conseguia interagir bem com aquele material, né? E aí a gente botava o material pro menino, o menino não interagia com o material. E aí depois a gente buscando, conversando com os pais e tal, esse menino era filho de catadores de lixo, né? E ele convivia com esse material. Então, quando ele chegava na escola e ele encontrava um material que ele percebia que havia vindo também de reciclagem, aquilo já não chamava tanto a atenção dele, né? Por quê? Porque aquilo ali era uma vivência dele. Então, é importante que a gente transforme, né, as nossas sucatas. Então, que a gente faça materiais de sucata, mas que a gente transforme essa sucata em materiais bem bacanas, com um visual muito diferente da sua origem, que a gente tampe, né, tudo direitinho, que a gente recorra por todos esses conceitos aí de estética, de beleza, né? Isso é muito importante para o nosso trabalho. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre a qualidade dos nossos materiais. É importante a gente ter esse cuidado aí, né, quanto à beleza do material. Eu sou muito estética, então a gente precisa, porque isso que vai chamar a atenção dos nossos alunos, tá bom? Então vamos lá. Bem, primeiro a gente vai falar aqui como montar, né? A gente tem aí geralmente a gente compra arquivos, né? A nossa empresa ela fornece arquivos, né? A gente tem nossos kits aí vendendo na internet. Nós temos o portal que é com materiais, com jogos, com atividades. Então a gente precisa desse material aqui que é um material básico, tá? Que é a folha. Eu utilizo essa folha comum Chamex, só que 90, né? A espessura dela é mais grossa. Tem pessoas que usam papel fotográfico, papel com mais grosso, só que fica muito caro. Então a gente não tem condições, como professor, de bancar
esse material assim. E o que vai dar qualidade aí no material, a durabilidade, tudo isso, na verdade é a plastificação. Então, assim, por que que eu não uso o 75, a folha 75? Porque ela transfere a imagem, né? Essa não transfere. O branquinho fica, se imprime e a gente não fica com sombra do outro lado, fica muito pouca essa sombra. Então, dá para você ficar com material bem legal. A outra mais fininha, você consegue ver, né, do outro lado. Então, o que vai dar qualidade ao seu material estruturado é a plastificação. Então, a plastificação você pode fazer com ponto 5, né, o plástico, com a espessura ponto 5 ou com a espessura ponto 7. O ponto 7 ele fica um pouco mais caro. Hoje um pacote de plástico está em torno de 70 a 88 reais, né? Eu gosto dessa marca porque ela não embola, ela não fica ondulada, ela fica bem lisinha. Então eu gosto de utilizar esse plástico. Tem outros mercados? Tem outros no mercado, mas às vezes não vem com uma qualidade muito legal. Então eu uso essa marca aqui. A impressora, que é importantíssima, né, também. Quando você imprimir os seus arquivos, é legal que a gente faça a impressão como eu vou falar, na opção máxima, né? A minha impressora é uma Epson, L395, tô dando uma olhadinha aqui para ela para ver a marca, é uma Epson L395. E aqui, quando a gente vai colocar, né, a especificar o que você quer, a sua preferência de qualidade de impressão, aqui está escrito alto. Então, geralmente eu faço nessa qualidade de impressão. E aí, então, você tem o papel, você tem a plastificação, o plástico, né, de plastificação. E você tem também a plastificadora. Tem várias no mercado, outras também são muito boas, mas eu utilizo essa daqui que é Neno, se eu não me engano, isso, Meno. É uma questão de tem uma em cima, não? Ali em cima, eu acho que é Meno, dá uma olhadinha ali pra mim, é a Meno, né? Eu gosto muito dela, porque, gente, ela é muito fácil de manutenção. Eu mesmo faço a manutenção da máquina. Então, quando ela agarra, Meno, né? Quando ela agarra, quando fica plástico agarrado, eu desmonto ela, eu mesmo limpo, variações de temperatura para você passar o plástico. Então, você tem que ter um cuidadinho aí quando você passa o primeiro e ver como está a qualidade, se precisa aumentar ou diminuir. O velcro. Isso aqui, gente, é muito recorrente, todo mundo me pergunta qual é a cola que eu utilizo no fecho, né? No fecho para colocar o velcro. Eu não uso cola, né? Já tentei usar várias colas e eu encontrei, já tem muito tempo, esse velcro autoadesivo. Então a gente é só cortar e colar e é muito bom a qualidade, dura muito, não descola, não desprende como a cola quente, a cola de contato, ou até tem inclusive uma cola especial, acho que é de silicone, mas nada foi legal, assim, nunca deu certo para mim. E depois que eu achei o velcro autoadesivo, acabou esse problema de colagem aí do velcro, tá? Eu não coloquei aqui, mas eu vou falar e a gente também vai estar falando um pouco melhor disso daí na semana do material estruturado, né? Intervenção com resultados, que vai acontecer do dia 25 ao 29 de janeiro. Então, vocês ficam ligados aí, vai ter link de inscrições aí
no Telegram, no YouTube, né? A gente está rodando uma campanha aí chamando o pessoal para participar da jornada de materiais estruturados. E aí a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado de cada detalhe aqui, de como que a gente faz, a gente monta, tem algumas dicas assim interessantes para a gente falar, mas a gente vai estar falando isso na jornada do material estruturado, tá bom? E além do velcro, nós temos também, gente, o ímã, que pode acontecer da criança ter sensibilidade. Felipe, voltou. Não, tinha caído o Instagram. Tem criança que tem sensibilidade sensorial no barulho do velcro. Alguns autistas, né? E eles não gostam do material, evitam o material. Então, qual é o recurso que a gente utiliza? Ou você deixa sem velcro, utiliza sem velcro mesmo, só com só mesmo colocando, né, as pecinhas no lugar. Ou então utiliza a placa imanada, né? Então você corta, põe 2 pedacinhos e eles vão grudar, então não tem barulho, nem aquele, né, aquela coisa, aquele craquelado que o velcro faz, tá? Então também é uma ideia aí de como colar sem ter esse barulhinho aí para os autistas que têm sensibilidade sensorial com barulho e com o craquelado do velcro, tá bom? Uma outra dica, gente, geralmente as pessoas perguntam, Marta, e como que a gente corta? A gente plastifica e corta? Não, a gente faz um corte primeiro, né? A gente corta todo o material, depois a gente organiza nos plásticos e aí sim a gente vai fazer passar na máquina, plastificar e depois recortar cada pecinha, tá? Então, para poder, por quê? Porque você tem que cortar e deixar uma beiradinha de plástico, porque senão ela pode desgrudar. E lembrando também, nunca plastificar com papel dobrado, porque senão qualquer coisa ela pode abrir e você ficar sem a plastificação, né? Que ela vai abrir e vai ficar um lado sem plastificação, tá bom? Aí aqui muitas pessoas perguntam, Marta, mas qual a necessidade de eu aprender isso? Assim, necessidade pode até não ter nenhuma, né? Mas tem um gancho muito grande para a nossa economia. A partir do momento que eu aprendo a plastificar, né, que eu aprendo a trabalhar, ainda tem a parte de encadernação que a gente também pode fazer, que não é difícil também, que aí reduz muito mais o nosso custo, né, do material. Eu ainda tenho, quando eu compro o material pronto, eu tenho um acréscimo aí, né, da mão de obra da pessoa que vai fazer, e nós temos uma coisinha que é um empecilho até na compra de alguns materiais prontos, né, que a gente chama, que é o frete. O frete é caríssimo, né? E eu oriento sempre as minhas clientes, e assim, foi muito interessante que quem me ensinou isso foi uma pessoa que quis comprar. Eu vendia materiais, há alguns anos atrás, eu só vendia os materiais estruturados prontos, eu não tinha venda de PDF. Como que eu comecei a vender PDF? Entrou em contato comigo uma moça do Amazonas, era bem longe, era fronteira, né, com outro país, inclusive, Bolívia ou qualquer coisa assim. E ela falou, olha, Marta, eu gostei muito do seu material, mas eu não tenho condições de pagar o frete. O material até tem condições de pagar, agora o frete. E aí quando eu puxei e fui fazer o cálculo para ela, dava em torno de R$ 130 o frete até a casa dela, né? Então ela falou, poxa, é mais que dobra o valor e tal. Então, assim,
É importante que, principalmente as pessoas que moram longe, né, assim, do Rio de Janeiro, e a gente está colocando longe como referência o Rio, né, e a questão do frete, Rio, São Paulo e tal, ou se você mora aqui no Rio e vai pedir um material de um outro estado, né, quando a gente tem essa questão da distância geográfica, a gente tem aí essa questão do frete, que fica muito caro. Então, é importante que a gente aprenda e a gente manipule esses materiais, consiga construir esses materiais para que a gente possa, então, ter a questão da economia mesmo, em grana, né, em dinheiro, né, e a gente poder, em vez de você comprar um material, você com um jogo, né, ou um kit, você consegue comprar 2, 3 ou quem sabe até mais, dependendo da distância. E aí, então, eu comecei a venda de materiais estruturados em PDF, né, para montagem ser feita pelo profissional que está comprando, por causa dessa cliente. Ela falou, não, você tem que buscar aí a oportunidade de você vender isso daí em PDF. E foi legal, foi uma dica bem bacana, né, e aí, ó, foi quando eu comecei o meu trabalho de venda dos meus materiais através dessa questão digital, né, do mercado digital, tá bom? Então é importante por isso, porque a gente economiza e a gente tem a oportunidade também de montar. A partir do momento que você monta, você tá aprendendo o jogo também. E é muito interessante que às vezes acontece até comigo, a partir do momento que eu vou montar o jogo, eu vejo uma coisa que eu posso modificar, eu vejo uma coisa que eu posso acrescentar, eu vejo uma outra forma que eu posso jogar, né? Então isso é importante, você conhecer o jogo. O profissional ele tem que ter habilidade sobre os instrumentos que ele está utilizando. Então, a partir do momento que você monta o material, você conhece melhor esse material e você consegue manipular esse material em benefício do seu cliente muito melhor, né? Do seu paciente, do seu aluno, do seu filho, muito melhor do que se você vem o jogo pronto, né? Você vai aprender, mas o seu olhar vai ser diferente, tá? Agilidade em ter seus materiais prontos. Quando a gente tem esse domínio, tem todo o maquinário, você pode planejar até em cima de materiais que você ainda não tem, porque você sabe que você vai ter essa agilidade de uma compra, né, quase instantânea, através de um cartão de crédito ou você montar o seu material, né, muito rápido. Então, a agilidade que você vai ter em possuir os seus materiais, em ter os seus materiais, né? Então, a gente tem mais esse benefício, né? Às vezes a gente tem um paciente, você programa todo um trabalho com ele de intervenção e você vê que os materiais que você selecionou, né? A programação que você fez, ou tá muito aquém daquilo que ele está te dando de resposta ou muito além. Então você tem como de repente mediar isso daí com novos materiais, com novos arranjos e possibilidade aí de agilidade em toda uma mudança aí nessa flexibilidade do seu planejamento, né? A gente falou já sobre flexibilização, a intencionalidade do seu trabalho. Então, eu posso ter uma intenção e no meio do processo eu tenho que mudar essa minha intenção, essa minha intencionalidade no meu agir ali, no meu intervir com o meu paciente, e isso, né, vai me dar uma agilidade de troca, de rota no meu planejamento, se eu tiver esse domínio aí de montagem de materiais, tá ok? Aí o que eu mais ouço, né? Falta dinheiro, sempre tem a questão do dinheiro. Eu anotei uma frase para dizer para vocês hoje que eu acho que eu não sei se eu vou achar ela aqui. Poxa, eu queria muito dizer para vocês. Deixa eu ver se está aqui. E aí,
Eu vi ontem, achei. Eu ouvi ontem, eu falei, gente, eu vou botar nos slides e acabei não colocando. Eu achei muito interessante essa frase, que é o seguinte: quando falta dinheiro ou quando falta recursos, né? Os recursos são escassos, a criatividade tem que ser infinita. Olha só, que legal, né? Então, pô, quando a gente não tem dinheiro, a gente tem que ter criatividade, né? A gente tem que buscar recursos para a gente conseguir realizar aquilo que a gente está precisando, né? Então, o dinheiro, ele é um fator é, crucial quando falta dinheiro, quando falta recursos, a gente fica meio que travado, né? Só que a gente tem que dar aquele up aí, mudar aí a rota, ter criatividade, ter possibilidade aí de mudança e de realização. O professor tem muito disso, né? A gente tem muito dessa coisa de dar essa volta por cima aí, conseguir transformar às vezes quase nada em grandes realizações, né? Então é importante que a gente pense que a falta de condições, né, os nossos recursos escassos, eles não podem ser fatores limitantes para a gente. A gente tem que buscar meios. Aí a gente falou aí do empreendedorismo, eu estou com muita vontade de falar mais sobre isso com vocês, sobre o empreendedorismo, sobre como que a gente pode organizar, né, o nosso espaço de atendimento, como que a gente pode otimizar tudo isso aí com pouco dinheiro. Então isso é bem legal, a gente tem aí uma demanda também muito grande de pessoas que nos buscam, né, para orientação de montagem de espaços pedagógicos, psicopedagógicos, neuropsicopedagógicos. Como que eu faço? Como que eu começo, né, isso daí? Então, amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí, como começar aí a ter os nossos materiais, montar os nossos acervos, como que a gente vai trabalhar com isso. E então a gente tem que pensar isso. Quando os recursos são escassos, a gente tem que se apegar aí na criatividade para poder alcançar aí o que nós queremos. A gente não pode desistir, né? A gente não pode largar o barco à deriva. A gente tem que prosseguir a viagem sem desculpas, né? A questão poxa, mas eu vou precisar comprar um maquinário, eu vou precisar comprar impressora, eu não sei mexer nisso direito. Vai sim. Todo empreendimento, toda vez que a gente se propõe a ter um negócio, a gente tem que procurar ter as melhores coisas, né? Os melhores maquinários. Quando a gente começa, a gente pode começar com coisas mais simples, mas é legal a gente buscar essa questão, mesmo que seja mínima, mas buscar a questão da tecnologia, né, para nos auxiliar, um computador, né, uma internet, a impressora, plastificadora, isso é muito importante a gente obter. E não tem habilidades, que a gente também já falou um pouquinho sobre isso, sobre a questão da habilidade, mas a gente retorna aqui porque é algo que é muito falado, né? Eu não sei cortar direito, eu não tenho a parte psicomotora, nossa, não sei cortar direito, a organização do material. Eu tenho muito cuidado quando eu monto os arquivos em montar numa sequência lógica, observar aí as cores da borda, né, para que as cores sejam encaixadas, sejam bem definidas, né, do mesmo jogo, para que quando cortar isso aí não se misturar e fazer, né, uma miscelânea aí, você não saber o que é de que, os tamanhos serem diferentes nos jogos, isso é importante, né, os encaixes ser bem próximo do tamanho das cartas, né, as planchas ser claras. Isso é importante para a gente poder auxiliar,
na questão da habilidade, né, da pessoa também. Então, para que facilite a montagem aí dos materiais a partir dos arquivos que a gente fornece para vocês. Não ver a oportunidade em empreender. Às vezes a pessoa acha que com a compra do arquivo, né, a montagem de acervo, isso aí não vai me trazer benefícios, né? É legal, é bom a gente ter, mas eu falei também um pouquinho semana passada sobre as nossas ações empreendedoras. Quando a gente se propõe ser psicopedagoga, o professor ele quer ir além daquele salário fixo que tem, né? A gente busca recursos, né, para poder melhorar. E hoje a gente tendo a internet, a gente está vendo essa movimentação do empreendedorismo digital, das possibilidades da gente ter consultórios virtuais, a gente ter esse olhar empreendedor que o professor não tinha, hoje a gente já está tendo. Então, é importante que você se prepare para esse mercado também, né? É importante que a gente compreenda que a gente pode também empreender na área educacional. Nós podemos ser professores, mas podemos ser professores empreendedores. E isso é muito legal. Assim, e essa visão, ela foi uma visão que foi muito difícil para mim quando eu decidi que eu queria estar atuando em outra área, e quando eu percebi que eu estava fazendo aquilo que eu queria, mas ao mesmo tempo eu estava tendo que mudar o meu olhar sobre a questão educacional, sobre ser professor, né? Quando eu decidi que eu ia ter um trabalho através das redes sociais, que foi bem legal, um dia eu conto, né? Na semana eu vou contar essa minha história para vocês, assim, com mais detalhe. E eu me vi como um educador empreendedor, né? Foi muito assustador, porque o que a gente tem, né, assim, de imposição da sociedade, de o que é ser um professor, e quando a gente olha para aquilo, poxa, eu não quero ser isso, eu quero ser uma outra coisa, então a gente está rompendo aí algumas barreiras, né? Algumas crenças limitantes, a gente está cortando essas crenças limitantes para que a gente vá além. Então, é importante que a gente veja tudo aquilo que a gente investe na nossa carreira, tudo que a gente investe no nosso consultório, aquilo que os instrumentos que a gente produz, que a gente tem para intervir melhor junto com aos nossos pacientes, clientes ou alunos, ele se torna também um elemento do nosso empreendedorismo, né? Quando a gente se propõe, aqui tá vendo assim muito claro na minha cabeça a primeira vez que eu abri o meu consultório, né? Quando eu abri pela primeira vez o meu consultório e eu tive que empreender, eu tive que investir, e geralmente a gente faz isso sem dinheiro, né? Então a gente tem toda uma força, né? Necessária. Mas tem algumas questões que a gente também tem que aprender quando a gente toma essas decisões, né? A gente vai estar contando isso lá na nossa semana, na nossa jornada de materiais estruturados, intervenções com sucesso, com resultado, gente, desculpa. Então, a gente tem que buscar essas ideias, né, de empreender, de autofinanciar os nossos objetivos. Então, é importante que a gente tenha esse olhar da oportunidade de empreender quando a gente financia a nossa própria carreira, né? Isso é fundamental. Senão fica como se a gente estivesse gastando dinheiro à toa, né? E não é. É um investimento, tá? É um olhar empreendedor.
Aí então a gente vai dar aqui um atalhozinho para vocês, né? A gente vai dar mais um arquivo para vocês treinarem essa questão de montagem de material e vocês verem. Eu queria que vocês fizessem esse arquivo que a gente vai passar hoje para vocês de uma forma como um exercício mesmo. Não quero que seja automático, tá? Eu quero que vocês montem esse material com aquele olhar que a gente falou lá no começo, um olhar de estudo, né? O porquê de cada peça, o porquê da associação de cada peça. É um material que eu amo, eu já fiz ele já tem algum tempo, foi específico para uma criança e assim, é um material que eu tenho assim uma paixão mesmo. Então eu estou entregando um pedacinho aí do meu trabalho para vocês e um pedacinho muito especial do meu trabalho para vocês. Então eu quero que vocês montem esse material de forma não mecânica, mas eu quero que vocês pensem com bastante calma, montem isso, vocês vão imprimir, vocês vão estudar sobre esse jogo, vocês vão montar, vocês vão jogar, chama alguém para jogar com vocês, é um jogo simples, mas é um jogo muito interessante, e vocês façam então como se fosse um atalho, vocês vão pensar com calma sobre esse jogo e a importância desse movimentar, de você construir aquele instrumento que você vai usar, tá bom? Aqui, é esse jogo aqui. Primeiro, eu acho ele lindo, lindo, eu amo esse jogo. É o jogo das cores. Esse jogo aqui surgiu a partir de uma criança, ela tinha dificuldades de cores, né? Ela pintava tudo com cinza, com preto, ela tinha muita dificuldade de pintar e ela tinha muita dificuldade de compreender a pintura, né? O que era esse ato de pintar, ela tinha alguma dificuldade quanto a isso. Então, eu montei esse material para a gente começar a trabalhar com ela. Então, é uma associação de cores. Primeiro, a gente vai fazer o pareamento de cores. Depois, a gente vai fazer o pareamento de cores e dos lápis de cor. Então, você pode trabalhar a cor, o amarelo. Com que lápis eu vou pintar o amarelo? Então, ela tem que associar o lápis amarelo. Ou você pode trabalhar, esse aqui é o lápis amarelo, ele vai pintar que cor? Gente, pode parecer a mesma coisa, mas não é. Quando a gente mostra a cor e pergunta à criança qual lápis que você escolheria para pintar essa cor, é uma coisa. Quando você coloca o lápis e fala para a criança com qual cor vai surgir desse lápis aqui, então isso é uma flexibilização de pensamento e de resolução de problemas. Então a gente está trabalhando aí outras questões sem ser apenas a questão do pareamento de cores e funções aí dos objetos. Além disso, a gente ainda vai estar trabalhando a função do lápis de cor, que é muito legal, né? Marta, e as borboletas? O que tem a ver essas borboletas aí? Essas borboletas, a gente está trabalhando cor predominante. Vocês podem ver que não são borboletas de uma cor só, mas elas têm, cada uma tem uma cor predominante. Então, você vai estar trabalhando a junção de cores, mas a questão de predominância. Então, se eu coloco lá a borboleta azul, qual é a cor? Tem preto também. A criança pode escolher o preto? Pode escolher o preto e colocar ali. Mas aí você vai perguntar a ela, mas qual é a cor que tem mais? O que aparece mais nessa borboleta? Então, você vai trabalhando outros conceitos também com essa criança, tá? Então, aqui a gente está trabalhando a questão de predominância de cor. Então, eu quero que vocês montem esse material com esse objetivo, esse olhar. O que mais eu posso tirar desse material? Porque, gente, não é só aquilo que eu escrevo como orientação que pode surgir desse material. Pode surgir milhões de outros pensamentos. Lembra da flexibilização do currículo? Lembra
do arranjo pedagógico, né, das adaptações instrucionais. Então a gente precisa olhar o jogo além daquilo que a gente está vendo, tá bom? Como mais eu posso trabalhar com esse jogo? Só posso trabalhar aqui na prancha, né, de cores, de só associando? Não, eu posso fazer um jogo da memória, né, de cores, pareamento de cores através de jogo da memória. Eu posso trabalhar o jogo da memória cores com lápis, eu posso trabalhar cores com borboletas, eu posso trabalhar lápis com borboleta, né? Quem foi que pintou essa borboleta? Qual foi o lápis que ela foi pintada, vamos dizer assim, né? Então, a gente pode trabalhar aí várias coisas aí, várias formas diferentes de trabalho. Você pode colocar uma cartinha, uma cor e pedir para que ela selecione a borboleta e o lápis que tem aquela cor. Então você pode aí flexibilizar demais esse material. Você pode trabalhar com vários níveis, né, de crianças. Você pode utilizar essas cartinhas de lápis para trabalhar pintura com eles. Então, olha, o sol, com que lápis você vai pegar, vai pintar o sol? Então ele vai apontar. Vamos dizer que seja uma criança não verbal e você queira fazer então um trabalho de pintura com ele. Você pode utilizar como cartas de comunicação também, né? Então você vai colocar as cartinhas dos lápis e ele vai apontar o lápis e você vai pegar o lápis e vai pintar, ou ele vai pintar, ou você vai transformar isso num momento de pintura com o dedo, não sei, aí você que vai arranjar. Então, um material desse aqui, gente, ele é riquíssimo. Dá para você trabalhar milhões de coisas, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Esse material vai estar lá no Instagram, tá? Espero que você a senha, a gente vai falar a senha, né? O Felipe tá me lembrando aqui da senha. O quê? Canal do Telegram. Eu falei Instagram, né? Desculpa, gente, eu falei errado aqui. Eu falei que estaria no Instagram. É no canal do Telegram, tá? E a senha, qual é a senha? Cores, tá? A senha é cores, tudo em minúscula, não é isso? Cores em minúscula, tá? Essa é a senha. Então, gente, lembrando que nossa campanha aí da jornada Materiais Estruturados, Intervenção com Resultados, ela já está rodando, espero que vocês se inscrevam. Nós vamos estar aprofundando esses temas que a gente está falando nessas 2 semanas aqui, foi tipo como uma préviazinha da nossa jornada. Serão 3 aulas bem bacanas que a gente vai estar trabalhando aí mais um pouco sobre a questão do material estruturado, sobre as intervenções, sobre como trabalhar com os materiais, né? Bastante ideias aí de como trabalhar com os materiais estruturados, como você utilizar de várias formas o material estruturado, tá bom? Hoje aqui eu dei umas 7 dicas aí, né? Tá na bio. Hã? O link tá na bio do Instagram. Ah, tá bom. O link de inscrição para a jornada dos materiais estruturados, intervenção com resultados, tá na minha bio aí no Instagram, tá bom? É só ir lá, clicar e vocês vão entrar aí na página de inscrição. Eu espero por todo mundo lá, tá bom? Lembrando, amanhã às 19 horas, mais uma live aí para a gente poder estar conversando mais um pouquinho. Eu não vou lembrar o tema de amanhã, mas é um tema muito bacana. Eu não me lembro qual é, mas eu sei que eu já tá tudo prontinho aqui e é um tema muito interessante, tá bom? Então, falando também sobre materiais estruturados, sobre intervenções, sobre como que a gente vai tá trabalhando aí a questão dos materiais estruturados e como isso pode nos trazer um resultado bacana aí no nosso trabalho e até na nossa vida aí econômica, né, de empreendedoras que nós também somos, tá bom? Então, até amanhã.
Eu agradeço aí a todos que estão. Eu não tenho acesso aí a fala de vocês, ao contato de vocês, é uma pena, mas depois eu leio e respondo tudo direitinho, tá?